Mas uma das coisas que tem alterado significativamente a configuração da família é o que se chama de marxismo cultural. De acordo com eles, a religião e também a família, segundo os meios tradicionais, são instituições de opressão, de domínio, que devem ser superadas. É lógico, eu não estou dizendo que todos creem dessa maneira, mas em essência esse é o caso. Então, o marxismo econômico faliu em grande parte, mas o marxismo cultural continua e tem forjado a nova geração, inclusive a nova geração americana. Mas é uma ideologia que tem se fomentado, e isso tem ajudado a desestabilizar a questão da família. Um outro, e a doutora Leila conhece muito de psicologia, é a questão da psicologia evolucionista. Em realidade, para muitos deles, a questão de gênero não é um estereotipo que é atribuído à pessoa, ou seja, o gênero é uma coisa que foi imposta a mim. Quando em realidade é uma questão mental. O gênero é como eu me sinto. Se eu me sinto de um jeito ou do outro, está tudo muito bem. E então nós temos hoje tudo aquilo que nós conhecemos. E a revolução global e do queering, que a gente falou na outra ocasião ali, onde tudo vale, o que importa é o meu instinto. Você já ouviu há muito tempo, tinha um pensamento que dizia assim, é proibido proibir. Então, tudo o que interessa é o que eu sinto e como eu posso expressar isso. E você não tem o direito de dizer como eu devo usar a minha cabeça ou o meu corpo. Isso é um direito pleno que eu tenho. Eu poderia mencionar vários outros, até agora, por incrível que pareça, é um retorno praticamente do sodomismo no nosso mundo. E de outras coisas mais. Eu acho que nunca houve uma convergência na história humana de tantos diferentes fatores corrosivos à família e à estrutura básica da sociedade como o que nós estamos enfrentando hoje. Eu ainda dei uma olhada ontem nesse site que está ali projetado. Esse é o site que fala dos diferentes gêneros que existem hoje. E temos hoje 117 gêneros oficialmente reconhecidos. E se você não está satisfeito com nenhum deles, por mais que você entenda de inglês, é quase que impossível você decifrar toda a terminologia que aparece ali, todos os termos, sem usar o dicionário. Mas se você ainda não está satisfeito e não se enquadra em nenhuma dessas opções aqui, você pode montar a sua, propor e eles acrescentam ali. Agora, a grande pergunta é, o nosso mundo hoje, ele é extremamente desafiador. Então, quando vem aquela história assim, não, mas eu eduquei meu filho dessa e dessa maneira, você tem que educar da mesma forma. Eu creio que o princípio é válido, mas educar da mesma forma não é tão fácil. Nós não podemos ser só negativistas, porque Deus existe, Ele cuida dos seus filhos, e existe muita coisa boa nesse mundo, e existem famílias e igrejas com valores. Então a gente tem que reconhecer que tem os dois lados da moeda, e não está tudo perdido. Mas eu lhe digo uma coisa, quem tem filhos pequenos, estão criando os seus filhos para enfrentar um mundo extremamente desafiador e que tem cada vez se tornado mais e mais desafiador. Se nós não tivermos um núcleo, um sustentáculo forte, serão vítimas de uma sociedade que é
extremamente antagônica aos valores da fé cristã e da moralidade. Agora, como nós podemos vencer ou ganhar a guerra cultural que nós estamos enfrentando em nossos dias? Eu gosto muito desse pensamento do famoso C.S. Lewis, e ele diz ali, na tradução embaixo, a educação sem valores, por mais útil que seja, parece fazer do homem um diabo mais astuto. Eu prefiro a palavra astuto do que inteligente para clever ali. Mas é basicamente o que ele está dizendo. Você pode ter, eu não sei quais são os seus valores, mas uma das coisas que me deixam mais tristes é quando a gente fala com alguns colegas e algumas pessoas e você pergunta: e como está o seu filho? Bom, ele se formou em tal universidade, está fazendo isso, tem uma brilhante carreira pela frente, etc, etc. E como vai a religião? Bom, esse é o seu ponto fraco, né? Caramba, nós não podemos vender a nossa alma por qualquer coisa. Essa deveria ser a grande prioridade da vida. Tudo mais vai passar. Os seus diplomas se vão. Os seus títulos, o seu currículo vai desaparecer. O que vai permanecer é aquilo, os valores eternos que devem ser mantidos. Eu gostaria só de voltar ao nosso texto que a gente leu, os 2 últimos versos desse pequeno capítulo que dizem: e eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nem tudo depende da gente. Você pode fazer o seu melhor e pode não conseguir o resultado que gostaria, porque em educação A mais B nem sempre é C, pode ser até Z. Mas nós temos que fazer a nossa parte e perseverar no Senhor. Agora, voltando àquela analogia das 3 pernas ali, que você... quem me chamou a atenção para isso foi uma vez um indivíduo que eu estava viajando, voando de Chicago para South Bend, é um voo de 20 minutos apenas, e tinha do lado um americano que era natural de South Bend, e ele me queria falar, e então nós começamos a dialogar, ele me perguntou o que eu fazia, o que era, e tal, e coisa. E aí eu perguntei para ele disse: e você mora aqui? Sim. Você tem família? Ele disse: eu já tive uma família. E eu perguntei para ele: mas o que aconteceu? Ele disse: a minha esposa me abandonou e minha família por justa causa, porque eu priorizei o trabalho acima da família. E aí ele me disse: você sabe que a vida é como um banquinho, um banco com 3 pernas. Uma é o trabalho, a outra é a família e a outra é a religião. Num banco de 3 pernas, se um cai, não se sustém. E eu achei interessante essa analogia. E nós vamos adaptar um pouquinho para o nosso interesse aqui, não seguindo o que ele falou. Em primeiro lugar, eu creio que a primeira perna desse banco podia ser chamado círculo familiar. Eu coloco círculo familiar e não família por uma razão. Porque pode ser que você seja solteiro e você não tenha uma família, mas o lugar onde você vive, onde você está, aquilo é o seu círculo familiar, mesmo que você esteja sozinho, ou com algum amigo, uma pessoa assim. Mas eu creio que o círculo familiar é a base, é o sustentáculo de todas as coisas, independente de como seja a sua família. Há um texto bíblico que é muito conhecido, e ali diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa,
e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse texto fala que educação não é uma intervenção, não é um momento apenas, é um processo que dura a vida toda em todas as circunstâncias. Deitado em casa, assentado, caminhando em tudo que é lugar. Então é uma espécie de um discipulado que você faz dos seus filhos. Transmitir para as novas gerações os valores que você tem da fé e da moralidade. Mas aqui você tem exemplos bíblicos de pessoas que foram para lugares bem desafiadores. Mas aquele lastro de fé e de moral que receberam na sua casa não foram abandonados. Você tem José, lembra que quando ainda adolescente, menino praticamente, foi levado para a corte de Faraó. Imagine o que era o império egípcio daquela época. Depois Moisés, também há uma experiência semelhante. Samuel, no meio da corrupção dos filhos de Eli. Você tem Daniel e seus companheiros, porque pior do que o império neobabilônico. E Jesus, também enfrentando os desafios daquela época, tendo sido educado onde? Nazaré, que era proverbial até por sua situação. Pode sair alguma coisa que preste de Nazaré? Lembram disso? E Timóteo, diz que porque tu aprendesse as sagradas letras aos pés da tua mãe, etc. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês 2 textos de Ellen White sobre esse assunto e tirados do livro Orientação da Criança e que são muito significativos. O primeiro deles na página 361, se você tiver o livro, eu usei a paginação do livro encadernado mesmo, diz o seguinte: cada família é uma igreja, sobre a qual presidem os pais. Deve ser a primeira consideração deles trabalhar para a salvação dos seus filhos. Qual é? Não, a primeira consideração é trabalhar ao máximo possível para conseguir os recursos, e o que sobrar de tempo a gente dá um jeito, né? Não, a primeira, quando o pai e a mãe, como sacerdotes e professores, o pai sacerdote e a mãe professora da família assumem sua inteira posição ao lado de Cristo, exerce-á no lar boa influência, e essa influência santificadora será sentida na igreja e reconhecida por todo o crente. Devido à grande falta de piedade e santificação no lar, a obra de Deus é grandemente impedida. Nenhum homem pode levar para a igreja uma influência que não exerce na vida doméstica e em suas relações comerciais. Se a nossa igreja está morna ou fraca, tenha certeza que é porque a casa não está indo muito bem. Tenha certeza disso. Agora, e o que você me diz dessa declaração? Muitos parecem pensar que a decadência na igreja, o crescente amor aos prazeres, resultam da falta de trabalho pastoral. Verdadeiramente, a igreja deve ser provida de guias e pastores fiéis. Mas os pastores podem fazer seu trabalho com fidelidade e bem feito, e ainda isso pouco adiantará se os pais negligenciarem a sua obra. É devido à falta de cristianismo no lar que há falta de poder na igreja. A menos que os pais assumam seu trabalho como devem, será difícil levar a juventude a sentir o seu dever. Sabe que essas citações deveriam ficar gravadas na mente de cada um de nós. A segunda
é a escola sabatina. Lembra que a família eu coloquei como a base, a escola sabatina como um complemento. Sabe que a escola sabatina é o termômetro pelo qual se mede a espiritualidade de uma igreja. Você sabe como é que está a coisa. Agora, alguém me disse que hoje os tempos mudaram e que nós somos, boa parte de nós somos adventistas 7-Eleven. On the seventh day, at the 11th hour, when the worship service starts. Ou seja, nos adventistas do sétimo dia, às 11 horas, quando o culto começa. Como seria diferente se nós tivéssemos um pouco mais de entusiasmo pela escola sabatina e pelo estudo da palavra de Deus? Aqui nós temos duas declarações curtas. Nossas escolas sabatinas não são nada menos que sociedades bíblicas e no santo trabalho de ensinar as verdades da palavra de Deus podem realizar muito mais do que até o presente. Então pode-se melhorar nesse sentido. A escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. Na Assembleia da Associação Geral de maio de 1922, quem foi lá naquela época podia ver um grande coração colorido vermelho. E artérias saindo e dizendo que o coração, aliás, a escola sabatina é o coração da igreja. Em alguns lugares o coração já está com um ponte de safena. Em outros lugares já está à beira do infarto. Agora, você que tem que avaliar como é que é isso. Eu acho que nós podíamos, quem sabe, melhorar um pouco. Você está de acordo ou o quê? Ok. A terceira é o sistema educacional que dá apoio. O maior desafio da educação contemporânea é que em casa você transmite valores. Quando você os filhos vão para a escola, muito disso que foi construído é desconstruído. Boa parte do ensino hoje é uma espécie de desconstrução dos valores que a família dá. E esse é um grande desafio. Vamos ler só um texto aqui? Nossas ideias acerca de educação têm sido demasiadamente acanhadas. Há necessidade de um escopo mais amplo, de um objetivo mais elevado. A verdadeira educação significa mais do que a apresentação de um certo curso de estudos. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Você percebe que a educação é todo o tempo e o tempo todo? Essa é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente acha que não importa a escola onde eu ponho o meu filho, o que ele recebe lá. Você sabe que por uma negligência nesse lado, as coisas podem cair por terra. Nesse livro, em pouquinhas palavras, esse é um famoso livro que estuda como as universidades americanas perderam a sua confessionalidade, quer dizer, se separaram das igrejas. E ele fala de 3 fatores. Em primeiro lugar, a religião passou a ser tarefa dos especialistas. Não mais a cultura da universidade, mas de um indivíduo só. Não, aqui é só o capelão e o pastor. Ok, está tudo bem. Não, é tarefa de todos nós. Se você transfere para a igreja a sua responsabilidade de casa, não há como continuar. A coisa vai fracassar. Em segundo lugar, a religião perdeu o seu lado doutrinal. É só existencial. Jesus me ama, Jesus está conosco, aquele negócio todo que todo mundo fala. Não tem como.
Então por que eu devo ficar nessa igreja se é igual às demais? A diferença é que dá o sustentáculo. Em terceiro lugar, por um grupo descomprometido de líderes da universidade, o que foi construído pelas gerações do passado se foi, e o caminho é quase irreversível, mas pode-se ainda recuperar. Bom, apenas recapitulando, eu creio que nesse nosso banquinho, ou banco de 3 pernas, o círculo familiar é fundamental, a escola sabatina e o sistema educacional. Esse seria praticamente o nosso arsenal para preparar as novas gerações para os grandes desafios que a cultura moderna, a nossa cultura contemporânea tem a enfrentar. E nós precisamos trabalhar juntos. E a família não pode ser substituída por nada a mais. Se dessas pernas cair, o banco de 3 pernas não se equilibra. E uma sugestão, nós estivemos até agora lendo esse livro aqui, pelo menos, e a ideia é que você leia o livro realmente, em casa, em família. Mas mais do que isso, isso pode se tornar o início de uma nova fase. Eu estava fazendo uma vez uma programação de fim de semana em Santa Catarina. E aí a pessoa que estava coordenando o evento me chamou a atenção de um casal, melhor dito, de uma família. O casal e 2 filhos. E eles eram pessoas bem abastadas assim. E um dia os pais em casa raciocinaram da seguinte forma: a gente sempre deu presente para os nossos filhos aqui e ali, uma coisa e outra, mas que legado eles vão levar de casa depois que saírem? E aí eles decidiram fazer o seguinte: comprar, cada um tinha a sua Bíblia já com certeza, mas comprar um determinado livro de Espírito de Profecia, ou seja, de Ellen White, e ler em família. No final, à tarde, voltando de casa e tal, depois da janta, eles se sentavam, liam algumas páginas, quem sabe até um capítulo, cada um sublinhava e depois eles discutiam entre si. E assim, aquela família decidiu montar uma biblioteca para cada membro da família. E, em vez de um livro só, compravam 4, um para o pai, para a mãe, para o filho e para a filha. Isso fez uma grande diferença. E lá em casa, nós decidimos fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Eu acho que você deixa um legado.